Olá, nesse vídeo eu vou falar um pouco a respeito de percepções que o paciente tem no local da cirurgia de hérnia, no pós-operatório. Se você tem interesse em assuntos relacionados à saúde, à medicina, recomendações como nós podemos preservar nossa saúde, ou até mesmo curiosidades, então você está no lugar certo, tá? Dá uma curtida aí, se inscreve no canal, tá? Aciona o sininho para não perder nenhuma novidade, porque a gente vai discutir bastante coisa interessante, tá bom? Então, vamos ao vídeo. Essa percepção alterada no local da cirurgia é muito comum. Então, no primeiro momento, uma coisa muito comum de se perceber é um aumento, um abaulamento no local da cirurgia. Isso é devido principalmente ao edema. Tá? E ele é maior, quão maior seja a hérnia. Se é uma hérnia pequenina, normalmente, esse inchaço no local da cirurgia ele é menor. Em hérnias grandes, volumosas, tá? Mesmo depois do primeiro momento que foi corrigido, né, você percebe uma diminuição do volume, mas de um jeito ou de outro, invariavelmente, vai ser perceptível um aumento na região, um abaulamento. E para o paciente, no primeiro momento, isso pode parecer que algo está errado, ou eventualmente que a hérnia voltou. É muito comum a gente observar isso como uma queixa do paciente no primeiro momento. Mas isso é super comum nas primeiras semanas, principalmente. Então, um abaulamento, um edema é muito comum. E esse edema, ele se refere a um líquido que está embebendo os tecidos. A gente pode fazer uma comparação aqui a grosso modo. Então, quando alguém está com a garganta inflamada, né, com as amígdalas inflamadas, então a criança abre a boca e você observa lá as amígdalas bem aumentadas de tamanho. Então, isso acontece por quê? Porque pela questão da inflamação, então os tecidos ficam embebidos de líquido, né, e aumentam de volume. É mais ou menos isso que acontece normalmente no local de qualquer cirurgia, especialmente em cirurgias de hérnia, em que, em princípio, não devem preocupar. Caso aumente a intensidade progressivamente, ou caso torne-se avermelhado, né, torne-se muito quente, você observe secreção, aí não, aí a gente já pode estar diante de uma complicação. Interessante que o médico seja consultado, em especial o médico que realizou o procedimento, para diferenciar um eventual edema, que é super comum, de uma complicação, de uma contaminação, de uma infecção no local ali que esteja gerando um abscesso. Tá? Algo muito comum também a gente observar, que é normal, isso no pós-operatório tardio, é o surgimento de uma fibrose. O que seria isso? Fibrose seria uma cicatriz que acontece não apenas no local visível, tá? No local onde a gente não consegue perceber, embaixo da pele, você pode ter também um depósito de tecido fibroso, e essa fibrose ela pode provocar também, no longo prazo, uma área dura, que não é mais edema, porque edema ele acontece nos primeiros dias, primeiras semanas, tá? Nos primeiros meses. Com o passar do tempo, essa área ela pode ser substituída por uma fibrose. E normalmente ela não é muito acentuada, normalmente ela é menor e mais perceptível quando a gente faz uma compressão mais profunda no local da cirurgia. Então é muito comum o paciente perceber isso no pós-tardio, meses e anos após a cirurgia, quando palpa na região profundamente ali, perceber uma área um pouco rígida, dura, normalmente ela é indolor. Então isso nada mais é do que a fibrose. E a fibrose, ela é importante, porque na verdade é essa cicatriz que vai impedir que volte a hérnia no futuro. Então a fibrose, ela é uma percepção que o paciente tem, não raro no longo prazo, e que é algo perfeitamente comum, natural, e que não deve preocupar, e que na verdade é uma coisa boa, que se refere a um processo tardio, tá, que vai garantir que ali o tecido cicatricial se formou e está garantindo que não vai formar hérnia naquela região. Tá? Existem outros aumentos, abaulamentos, né, inchaços na região da cirurgia, que podem traduzir uma intercorrência, mas uma intercorrência que normalmente não deve gerar maiores preocupações. Também são situações que acontecem precocemente. O hematoma e o seroma, vamos falar um pouquinho a respeito disso. Então o hematoma nada mais é do que um tumor de sangue, ou seja, um acúmulo, um sangramentozinho
que aconteceu naquela região, algum vasinho que ficou sangrando, ou que tardiamente após a cirurgia ficou sangrando ali e ficou acumulado aquela secreção sanguinolenta, e que normalmente aquilo ali é resolvido espontaneamente por reabsorção daquele hematoma que acontece sem necessidade de nenhum tratamento especial. Eventualmente pode ser feito algum uso de anti-inflamatório, compressas no local, calor úmido nos primeiros dias, pode ser realizado também para acelerar esse restabelecimento. Tá? Não raro, a região onde você tem um hematoma, você vai ver uma região meio enegrecida, tá? Com tonalidade mais azulada, que normalmente em 3, no máximo 4 semanas, essa tonalidade vai passando para o amarelo claro, e aí ele vai desaparecendo. Quando o hematoma é muito grande, quando o hematoma está em expansão, quer dizer, aumentando progressivamente, então é interessante o médico que operou avalie para ver se isso vai precisar de alguma intervenção cirúrgica ou não. Na cirurgia, quando se faz, é para remover esse sangue que está aí acumulado e identificar o vaso e aí cauterizar o vaso. Mas na grande maioria das vezes, essa situação ela é resolvida simplesmente com medidas conservadoras, que sejam calor úmido local, ou que seja o uso de anti-inflamatório, enfim. Normalmente não é necessário nenhum procedimento mais elaborado. Existe uma outra situação também indesejada, que se acontecer, vai traduzir normalmente em uma intercorrência de menor gravidade, que é o seroma. O que é isso? Então, é um abaulamento na região da cirurgia, tá? Que às vezes até sugere que houve uma recidiva da hérnia, que a hérnia voltou, tá? Mas na verdade é apenas um acúmulo de líquido naquele local. Eu comparo muito com, por exemplo, a raladura, né? A escoriação, a abrasão, a lesão que acontece após algum trauma superficial, tá? Você vai perceber ali um transudato, melhor dizendo, um exudato, né? Fica marejando, saindo líquido naquela região, uma salmoura, como dizem popularmente, e isso acontece também na região da intervenção cirúrgica, nos planos profundos, embaixo da pele. Então isso, invariavelmente, ele vai acontecer em maior ou menor grau. Às vezes ele é mais perceptível, e quando ele é mais perceptível, acaba fazendo um abaulamento na região, que pode confundir e levar o paciente a imaginar que aquilo ali se refere a uma recidiva, que na verdade não é, só um acúmulo de líquido. Na verdade, esse líquido é um líquido normalmente amarelo claro. Quando ele é expulso, eliminado espontaneamente, né, o paciente observa esse líquido amarelado, e normalmente, na grande maioria das vezes, pode ser resolvido só com tratamento conservador, ou seja, uso de cinta, o uso de anti-inflamatório, o calor úmido local, normalmente já é o suficiente. E eventualmente, quando a população está muito grande, ou quando está incomodando muito o paciente, pode ser programada uma punção, onde você vai colher, o médico vai colher o líquido ali, ou fazer uma drenagem, assim como também pode ser feito quando diante de um hematoma, onde o médico faz uma pequena incisão, normalmente no mesmo local da cirurgia, no mesmo cortezinho lá, faz uma pequena abertura, e aí é drenada essa coleção. Mas normalmente, via de regra, isso não é necessário. Normalmente só o acompanhamento já é suficiente. E existe um outro abaulamento que pode acontecer na região da cirurgia, da correção de hérnia, e que deve preocupar, que é a recidiva, quando a hérnia volta. Na verdade, isso não é muito comum, especialmente nas técnicas que se utilizam de prótese. É claro que prótese não é também utilizada em todo caso. E mesmo com a utilização de telas, eventualmente pode surgir uma recidiva, a hérnia pode voltar, tá? Mesmo com a utilização de tela. E as cirurgias, mesmo sem tela, também são muito seguras. Cada caso vai ter que ser analisado individualmente, ver se realmente é necessário uma tela ou não. Isso é um julgamento bem individual, mas, de um modo geral, as recidivas, elas quando acontecem, elas provocam um abaulamento doloroso na região, diferente de hematoma, seroma, o edema, normalmente não é tão doloroso assim, fibrose também não é tão dolorosa assim. Normalmente essa recidiva, assim como a hérnia original, no esforço ela acaba aumentando. Então, isso é uma situação que realmente preocupa, tá? O médico deve ser consultado, e normalmente quando você tem uma recidiva, quer dizer, a hérnia volta, normalmente isso vai implicar em uma correção, porque a hérnia, quando recidiva, ela pode, assim como a hérnia original, acabar gerando aí uma complicação mais grave, um encarceramento,
o estrangulamento, que são complicações que a gente pode discutir em outro vídeo. E existe também uma situação menos comum que pode acontecer também, que é o acúmulo de gás naquela região ali após a laparoscopia. Então, após a cirurgia laparoscópica, na região que seja inguinal, da linha média, na região umbilical epigástrica, pode ficar um pouquinho de gás ali embaixo da pele, né? É aprisionado ali. A gente chama isso de enfisema subcutâneo. Isso pode provocar uma percepção de abaulamento na região, mas normalmente isso aí é reabsorvido sem nenhuma necessidade de nenhuma medida. O próprio corpo já se cura e isso acaba desaparecendo com o passar do tempo, sem nenhum tipo de necessidade de tratamento específico. E aí, valeu? Foi interessante esse assunto? Você acha que valeu a pena? Se você acha que valeu a pena, de repente você pode compartilhar esse vídeo com alguma pessoa que vai ser operada, que foi operada, que está preocupada. A gente compartilhando informação de qualidade, a gente vai estar ajudando as outras pessoas. Tá? E se você não se inscreveu no canal, aproveite e se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade e não deixe também de deixar o seu like aí. Tá? E se desejar também comentar, vai ser um maior prazer a gente compartilhar aqui dúvidas e discutirmos a respeito do seu caso. Tá bom? Pois um abraço e até o próximo vídeo.